Em 1996, a banda de Minas Gerais J Quest, que ainda era conhecido por J Quest, lança o seu primeiro e fenomenal LP, que abria com As Dores do Mundo, do Hildon, né? Uma black music de primeiríssima, muito influenciados pela black music em geral e pela black music brasileira em especial. A começar pelas perucas aqui, né? Do Black Power aqui, fazendo uma grande alusão à black music brasileira e especialmente quem era padrinho deles foi o grande mestre da black music Brasil, Tim Maia, que com seu maravilhoso cabelo Black Power, esse disco aqui é de 1971, é um dos que eu mais me orgulho de ter na minha coleção, é o original que tem ali, Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar. Voltando aqui para o grande J Quest, o Tim Maia salvou a carreira deles, sabia dessa? Será que ele era um grande especialista em fundos de investimento, administração ou CDBs? Será que foi isso que fez o Tim Maia salvar o J Quest? Vamos contar um pouquinho dessa história, mas antes eu quero convidar você, a partir de já, a se inscrever aqui no nosso canal, se gostar, evidentemente, entrar aqui nos nossos comentários e colocar qual disco ou banda que você gostaria de ver no nosso próximo programa. Esse disco aqui, voltando, esse disco aqui do J Quest, na época ainda conhecido como J Quest, maravilhoso, né? Tinha, além de músicas, uma música do Tim Maia, tinha também participação especial do Tony Tornado, um grande mestre da Black Music Brasil dos anos 70, que ganhou um festival ali com a música BR6. Vamos ver o Tony Tornado aqui para quem não se lembra ou para a gente relembrar aí quem tem um pouquinho mais de idade como eu. Tá aí o Tony Tornado. Aí o Tony Tornado no início da carreira de cantor. Posteriormente ele se tornou também ator de novelas da Rede Globo de televisão. Além dele tem também uma música sensacional do Hildon, que é As Dores do Mundo, que era uma balada, né? O Hildon que também nasceu ali do movimento Black no Rio de Janeiro no início dos anos 70, e o J Quest, o J Quest na época, fez dela um balanço sensacional, como é o disco inteiro, é impossível ficar parado ouvindo esse disco, é um descasso do começo ao fim, até hoje eu recomendo, quem não conhece, ouvir o J Quest aí, ou o J Quest na sua playlist, ou no seu Spotify, enfim, no seu Amazon Music. O nome J Quest, né, antes deles serem J Quest, era inspirado especialmente num desenho animado dos estúdios Hanna-Barbera, que fez muito sucesso, especialmente nos Estados Unidos, e que passou aqui também no Brasil, no final da década de 60, início da década de 70. O J Quest era um garotinho que era filho de um cientista que também era agente especial do governo inglês. Apesar de ser um desenho norte-americano, esse agente especial tinha ali a sua equipe e um garotinho, que era o filho dele, de 10 anos, com o seu cachorrinho Bandit. Muito legal esse desenho animado. Vamos ver aqui, para quem não se lembra, ou para quem também quer recordar. Aí o herói Johnny Quest, o garotinho, o segundo da esquerda para a direita. O primeiro é o pai dele, o Dr. Quest, no desenho animado, e o cachorrinho é o seu inseparável Bandit, que aprontava todas no desenho. Então, eles eram conhecidos com o nome J Quest, mas quando começaram a vender muito e a tocar muito, e tendo gravado também por uma grande gravadora multinacional, que foi a Universal, os estúdios Hanna-Barbera nos Estados Unidos não gostaram da ideia deles usarem o nome e ameaçaram então colocar na justiça o J Quest, falando, olha, não pode usar esse nome, é da gente, é o Johnny Quest, é o nosso desenho animado. E aí os meninos se viram então num grande impasse. Abrir mão de vez do nome que eles já estavam começando a ficar muito conhecidos aqui no Brasil, e perder todo aquele público, aquele trabalho que eles já tinham feito, ou então ficar com o nome e, obviamente, entrar num embate financeiro que podia custar a carreira deles. Foi aí, então, que entrou o Síndico, que já era padrinho deles e gostava pra caramba da música do J Quest. E o
Síndico já chamava a banda de J Quest, quando todo mundo ainda os chamava de J Quest. Eles então resolveram encampar de vez esse nome para se livrar da ação e do problema financeiro com a Hanna-Barbera, produtora do desenho lá nos Estados Unidos. E eles então agregaram o nome J Quest. O Tim Maia, apesar de não ter uma boa experiência administrativa e financeira, por exemplo, ele já tinha tido a sua própria gravadora e lançado esse disco maravilhoso, 2 discos no início da carreira, quando ele estava ali bombando já em gravadora multinacional. Ele resolveu enveredar por um lado religioso, através da seita Racional, e fundou. Eles não toparam, a gravadora não topou o projeto dele, que era fazer discos mais voltados com caráter religioso, falando muito dessa seita, dessa religião, enfim, que era o racionalismo. E o Tim simplesmente deixou a gravadora e fundou a sua própria gravadora, Seroma Discos. E em 75 e 76 gravou os discos Tim Maia Racional. Eu tenho o meu aqui em CD. Em vinil, eles são super valorizados no Brasil e também lá fora, internacionalmente. São alguns dos discos mais batalhados e mais valorizados de um artista nacional. E o Tim, obviamente, não vendeu tanto quanto ele estava vendendo. Aliás, vendeu muito menos. Ele que já estava ali na casa dos 250 mil cópias, que era muito disco na época, ali início dos anos 70, não vendia mais que 10 mil exemplares do disco da gravadora dele, dos 2 discos que ele produziu. Além disso, ele começou, entre aspas, a ser explorado pelo pastor, vamos dizer, ali, pelo líder dessa religião, que usava os discos dele para vender os livros do racionalismo cristão, dizendo que se a pessoa comprasse, ele oferecia ali gratuitamente, né? Ele ganhava também, a pessoa comprava o disco, o livro, e ganhava um disco do Tim Maia, o que acabou também levando ele a ter um resultado financeiro muito ruim. Depois de 2 anos e com alguns desencontros com essa seita, com essa religião, especialmente com o líder dela, o Tim caiu fora e voltou a gravar os discos dele. Mas esses discos dessa fase são super valorizados, são muitíssimos legais, apesar das músicas não terem tocado tanto e não ficarem tão conhecidas. Vale a pena conhecer Tim Maia Racional, para quem não conhece. E o J Quest, a partir do disco seguinte, 1998, o também maravilhoso De Volta ao Planeta dos Macacos, começou já a assinar como J Quest. Esse aqui também é um descasso, vale a pena você conhecer, mas vai ficar para um próximo programa.